pessoas, eu sou a Lívia, bem-vindos a esse canal e hoje vamos assumir essa tomada aqui, tá? Que tá sendo necessário, que hoje eu peço desculpas, peço perdão. E hoje é o dia do quê? Hoje é o dia da nossa conversa de quintas-feiras. Eu venho aqui e converso com vocês. Na verdade é quase que uma conversa comigo mesma, mas vocês estão aí do outro lado vendo. E hoje eu fiquei pensando no que falar. E não tem como falar de outra coisa, na verdade. A gente está no mês da consciência negra. Ontem, quarta-feira, dia 20, foi o dia da consciência negra. E não tem muito o que falar. Não tem como falar de outra coisa além disso e do racismo na nossa sociedade. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso. Muita, por vários motivos. Primeiro, porque sou branca, então não sofro racismo. Passei muito tempo da minha vida falando muita merda. Passei muito tempo da minha vida propagando racismo, inclusive. E hoje em dia que eu conheço um pouco mais da luta contra o racismo, que eu não me envolvi, né? Mas tipo, que eu pesquisei sobre o movimento negro e sobre militância negra, eu não me sinto confortável nesse local de falar sobre isso. Porque a Luísa Junqueira, que é do canal Tá Querida, ela escreveu uma coisa no Instagram que eu me identifiquei muito, que eu sinto sempre que eu tô roubando o lugar de fala de alguém. Mas que como o racismo é um problema de brancos, porque quem é racista são os brancos, eu sou branca, então eu preciso falar sobre isso, porque eu preciso lutar contra isso. E é difícil falar sobre isso, eu sempre acho que eu vou falar besteira, mas como a Luísa Junqueira disse, a gente tem que falar besteira, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, mesmo que fale besteira e alguém nos corrija, do que não fazer nada. Porque a gente não pode simplesmente não fazer nada. A gente não pode ficar parado esperando que as coisas mudem, esperando que, não, deixe que os negros lutem, porque a gente que é o problema, né? Assim como o problema da sociedade machista são os homens, assim como o problema dos LGBTs somos nós héteros. O problema da gordofobia são as pessoas magras, o problema do racismo são os brancos. E a gente não pode só ficar esperando que os outros façam as coisas, a gente tem que tentar lutar contra, a gente tem que perguntar, a gente tem que perguntar mesmo, tipo, cara, o que eu tô falando tá certo? O que eu tô falando é racismo? Se você tiver dúvida de alguma coisa que você tiver falando, fala, pô, será que isso é racismo? Pergunta pra alguém, cara. Ou pesquisa, se você tiver vergonha de perguntar, a gente tem vergonha de perguntar. Pesquisa, tem tanto lugar pra você pesquisar. Amanhã eu vou colocar, eu ia colocar ontem, só que eu não consegui fazer o vídeo. Eu vou colocar alguns influenciadores negros que tem aqui no YouTube e que, nossa, são assim uma fonte incrível de informação. É com eles que eu aprendo muito, além de ler também, mas é mais com eles porque eu gosto de buscar minha informação no YouTube, sou assim, eu não enfim, esse é o meu jeito. Mas, então amanhã eu vou colocar alguns influenciadores, mas tem muitos falando sobre isso. Pergunta, pesquisa, perceba o racismo no dia a dia, perceba que os lugares que você vai, a gente está numa sociedade que é de maioria negra e você vai nos lugares e a maioria é branca, tipo, como é que isso pode acontecer? Saiu uma reportagem há pouco tempo falando que pela primeira vez a maioria nas universidades é de pessoas negras, o que é ótimo porque tem que refletir a sociedade, né? Se a maioria da nossa sociedade brasileira é negra, então as universidades, a maioria dos lugares tem que refletir o que é a sociedade, né? A maioria negra. Enfim, perceba, se questione, se vá nos lugares e questione os lugares, questione as pessoas, não deixe as pessoas falarem merda. Se você souber alguma besteira, se você já aprendeu alguma coisa e você vê outra pessoa falando alguma besteira, que nem sempre é porque ela está querendo ser racista, às vezes ela não se formou, que ela está cometendo um ato ou falando alguma coisa racista, fala pra ela, sabe? Hoje mesmo aconteceu isso, eu saí com uma amiga da minha mãe e ela chamou uma mulher de mulata, eu falei assim, não se usa mais mulata, porque isso é uma palavra racista.
enfim, teve outros comportamentos também dela que, enfim, se eu fosse falar tudo, eu ia ficar falando a noite inteira. Mas a gente também tem que ir aos poucos, né? Porque às vezes a pessoa também não tá ali. Enfim, eu gostaria de ficar falando a noite inteira, entendeu? Cada coisa que ela falasse eu queria falar. Mas a gente também tem que dosar às vezes, sei lá. Enfim, não sei. Na verdade, não sei. Eu não sei, sabe? Eu realmente não sei. Será que eu tenho que dosar? A gente me respondam. Vocês acham que tem que dosar? Vocês acham que eu tinha que ter falado tudo? Eu posso ter sido errada também. Eu posso ter falado errado. Eu posso não ter falado o suficiente. Mas assim, sempre que tiver oportunidade, gente, tente falar. Pelo menos alguma coisa, sabe? Pelo menos alguma coisa. Porque também não adianta você ver um ato de racismo, você ver ouvir alguém falando alguma coisa racista e não fazer nada. Porque como tem falado assim na internet o tempo inteiro, não adianta só você não ser racista, você tem que lutar contra o racismo. E você falar, você apontar quando algo acontecer, você lutar contra, porque é seu dever. Não é tipo, não, talvez. Não, é seu dever não ser racista e apontar, sabe? Eu sei, a Jut falou uma coisa relacionada ao machismo uma vez, que ela falou num vídeo dela sobre que se acontecer um ato de machismo com você, alguém te abusar, alguma coisa, tipo, alguém te assediar, passar a mão em você falar. Porque isso envergonharia o abusador, o assediador. Só que nem sempre é possível, porque às vezes quando você fala, você vai ser agredido, você vai ser expulso de casa, você vai sofrer uma violência ainda pior. Então também a pessoa tem que dosar isso, assim, o quanto vai interferir também no na sua integridade física. Mas se você souber que não vai interferir, que você não vão te bater por causa disso, não vão te abusar por causa disso, fale, não deixe de falar. Porque é muito importante que a gente faça a nossa parte também e não fique só espalhando, falando, gente, faz isso. Não sejamos racistas. Não é só falando, é agindo. E eu tô falando pouco, eu tô falando bem básico aqui, porque eu ainda tô nesse processo de aprender mais. Eu comecei há muito pouco tempo por questões de medo mesmo. Obviamente, quando a gente fala de racismo e sendo branca, você sabe que as coisas vão te afetar. E eu tinha medo dessa afetação, sabe? Tipo, das coisas que eu sabia que eu ia pensar, caraca, eu faço isso, caraca, isso acontece, caraca, eu falo isso. Eu tinha muito medo disso, sabe? De me sentir mal. Mas, cara, as pessoas negras, elas se sentem mal por muito tempo, por todas as coisas racistas que acontecem com ela. Então, eu me sentir mal por causa disso é ridículo, sabe? É ínfimo do lado de todas as coisas, se comparado a todas as coisas que acontecem com elas. Então, a gente tem sim que estudar e que saber mais sobre isso, sobre toda a luta das pessoas negras e fazer alguma coisa. Porque cabe a nós, brancos, não sermos racistas e lutarmos contra isso também. Entendido? Foi um vídeo curto, porque eu realmente estou muito no início de todo esse conhecimento e eu não quero aqui ficar também falando merda. Se eu falei alguma besteira, por favor, me corrijam e me deem, se quem souber lugares que possa me informar mais também, eu super aceito, porque eu só quero isso, eu quero me informar para poder entrar mais dentro dessa luta. Valeu? Beijos e, sei lá, curtam, compartilhem essas coisas e é isso. E amanhã tem o vídeo do top 5 influencers negros que temos aqui no YouTube, que são incríveis.